bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para você viver cada vez mais e melhor. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a Escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. O De Bem com a Vida desta semana traz um elenco de entrevistados e assuntos que vão nos deixar cada vez mais de bem com a vida. Confere só o que nós produzimos para você. Maio Vermelho, movimento encarnado, esclarece sobre o câncer de boca, que se não tratado precocemente pode levar à morte ou deixar sequelas terríveis. Doutora Juliana Romanini esclarece. Dentes são para toda a vida e eles podem estar contigo sempre lindos e brilhantes. Veja o que complementa a cirurgia dentista Sônia Grigoletti. Cases de sucesso em mulheres que inspiram. Conversa franca e direta com a empresária Bruna Zanata. A vida pode ser ainda mais bela com a essência e o autêntico sabor de Itália. La Vita Bella, delícias e temperos da verdadeira comida italiana, produzida pelas mãos do chefe Remo Inglese. Lugar aconchegante, música ao vivo, cenário ideal para celebrar a vida. Na rua Dona Leonor, 45, Porto Alegre. No Instagram, La Vita Bella 45. WhatsApp 51999553535. Maio Vermelho, um movimento encarnado que nos convida a um novo olhar para a boca, contabiliza somente no Brasil 15 mil novos casos de câncer por ano. E o pior de tudo é que praticamente 50% deste universo de pessoas vem ao óbito por falta de informação. Sobre este tema, sobre um maio intensamente vermelho, nós recebemos no De Bem com a Vida a doutora Juliana Romanini. A doutora Juliana é cirurgiã dentista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora em estomatologia, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, preceptora de residência integrada em saúde bucal da URGS e é membro permanente do movimento Maio Vermelho. Como vai, doutora Juliana Romanini? De bem com a vida? Muito, felizmente, muito empenhada nessa ação que a gente está trabalhando junto nesse mês de maio. Obrigada pela recepção aqui nesse programa, querida. Doutora Juliana, explique para nós, por favor, o que vem a ser este movimento Maio Vermelho e a que se propõe. O Maio Vermelho é uma união das entidades da classe odontológica, das faculdades, dos cirurgiões dentistas, na mesma direção, que é alertar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de boca, que é uma doença que, como tu falaste, é muito prevalente no Brasil, no Rio Grande do Sul também, e que, infelizmente, né, em função da sua mortalidade, da sua morbidade, acaba levando o paciente ao óbito com muita frequência. Então, a importância do diagnóstico precoce é para que a gente diminua esses números, tanto de mortalidade, quanto das consequências, das sequelas que a doença provoca no indivíduo. Doutora Juliana, a senhora está com um cartaz onde se destaca uma flor. Na verdade, qual a relação desta flor com o movimento Maio Vermelho? Então, nós escolhemos o símbolo da flor na boca, inspirados, para identificar o Maio Vermelho, inspirados numa peça teatral onde o homem é beijado pela morte por uma doença nos lábios, né? E ele chama essa doença de a morte que me deixou o beijo na boca em forma de flor. E é uma maneira da gente centralizar e chamar atenção para a ideia da doença sem ser tão agressivo, né? Então, a flor, ao mesmo tempo
que tem essa relação com a peça, também traz na Gerbera a questão da vida e da energia que a gente precisa ter para combater a doença. E o câncer, nós podemos classificá-lo como uma doença silenciosa ou ele apresenta no seu início alguns sinais de alerta? Ele é chamado silencioso porque ele começa indolor, né? Qual é a tendência das pessoas? É só procurar ajuda profissional quando a gente tem alguma dor ou algum desconforto que nos tire, né, da nossa rotina. Então, o câncer de boca, ele pode começar como pequenas manchas ou feridas que não doem. As pessoas podem confundir as lesões, o aspecto do câncer, né, na sua fase inicial, com lesões tipo úlceras traumáticas, enfim. Só que a diferença dessas alterações do câncer é que elas não desaparecem com o tempo, elas persistem. Então, qualquer mancha, qualquer lesão, qualquer ferida que não cicatrize em 2 semanas deve ter um olhar profissional. A gente deve procurar o dentista, ou a unidade de saúde, ou o médico de confiança, justamente para poder fazer essa avaliação de um olhar treinado, né, do dentista, do médico, da equipe que possa avaliar e fazer o melhor encaminhamento para que esse diagnóstico seja ou não confirmado. No cartaz, a senhora convida a abra a boca, examine, previna. Que tipo de exame nós mesmos podemos fazer em casa? O que a gente deve observar? Certo. Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas ao autocuidado, né? Todos nós escovamos os dentes todos os dias. Então, no momento que a gente está fazendo a nossa higiene pessoal, tomando banho, escovando os dentes, qualquer alteração que a gente perceba no nosso corpo, não só na boca, deve ser avaliado pelo profissional. Então, mudança de cor, caroço, dormência, que são sensações que a gente não deve ter na rotina, a gente deve prestar um pouco mais atenção e, com isso, procurar o profissional para fazer a avaliação. Então, manchas, mudança de cor, textura, caroço, elevação, mudança do tom da voz, são sinais de alerta para que a gente, pelo menos, vá até o profissional para tirar dúvida, né? O paciente não tem que saber o que é doença, mas a gente, que é profissional capacitado para isso, vai fazer o exame e vai orientar da melhor maneira possível para o diagnóstico. Doutora Juliana, a medicina chinesa tem um ditado muito lindo que diz assim que se a gente não tem tempo para cuidar da doença, nós teremos que ter tempo e dinheiro para cuidar da saúde, né? E então, antes de chegar à questão de um sinal indicativo de uma doença mais séria, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para evitar o câncer de boca? Bom, o câncer de boca ele está relacionado principalmente ao uso abusivo, né, de álcool, cigarro, exposição ao sol e alguns tipos de vírus. Então, a primeira prevenção que a gente tem para o câncer de boca é não fumar, que é a mesma prevenção de inúmeras outras doenças, né? O tabaco é a principal causa dos tumores. A bebida alcoólica, ela aumenta mais ainda esse risco das lesões intrabucais, principalmente. E a exposição solar aumenta o risco para o câncer do lábio inferior. Então, as pessoas pensam, eu vou usar o protetor solar somente na praia. Não, é o sol do dia a dia, né? Aquele trabalhador que se expõe ao sol na construção, na agricultura, na higienização das ruas, né? Então, essa pessoa que tem que ter o cuidado. Então, não fumar, evitar, reduzir ao máximo bebidas alcoólicas e também a questão da exposição ao sol com proteção. Uma outra situação importante também é que algumas lesões elas estão relacionadas a vírus, né, do HPV que se fala muito, né? Então a questão do sexo com proteção para poder evitar a contaminação, né? E também a questão da vacinação nas crianças, adolescentes, para que estejam protegidas lá adiante na fase adulta. Então, são situações que a gente pode fazer todo dia para se cuidar e se proteger, evitando, né, a exposição a esses fatores de risco para que a doença não se desenvolva. Alguma mensagem final neste Maio Vermelho?
Eu acho que a mensagem sempre é essa que tu falaste, né? A gente tem que ter um mínimo de autocuidado, né? A gente tem que tentar preservar ao máximo a nossa saúde, ouvir o que as pessoas falam em relação aos fatores de exposição que possam ser evitados, tá? E eu acho que a questão da gente conversar e ter um atendimento humanizado com o paciente faz com que a gente consiga vincular esse paciente e ter um cuidado todo especial durante toda a necessidade, desde o diagnóstico até a fase mais difícil do tratamento. Acho que a questão do autocuidado e da humanidade no atendimento é a mensagem que fica. Doutora Juliana Romanini, eu quero lhe cumprimentar pela sua ousadia em levar há 13 anos esta campanha, que já é um movimento que ganha a cada ano uma nova legião de simpatizantes, e dizer que o De Bem com a Vida já está integrado à sua equipe e que este Maio Vermelho seja realmente encarnado em termos de promoção da saúde e prevenção de doenças tão sérias como o câncer bucal. Um grande abraço, muitíssimo obrigada. Obrigada, abraço a todos e a toda a equipe que trabalha junto com a gente para que esse trabalho aconteça. Muito obrigada. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Antes de falar com o cliente, planeje-se. Acredite uma coisa, a venda se inicia antes do contato com o cliente, estudando o que ele faz, o que ele deseja realmente comprar. Agora você deve estar pensando, não, mas eu nem conheço o cliente, como é que eu vou estudar ele? Calma! Estar preparado é a melhor forma de vender mais e melhor. O que eu quero falar sobre planejamento é que planejar a forma de como irá atender o cliente, como irá apresentar os produtos, conduzir a negociação e partir para o fechamento é uma forma de ganhar confiança e transmitindo mais credibilidade ao seu cliente. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Podem parecer detalhes tão pequenos, mas que fazem total diferença no rosto. Nós vamos falar agora sobre sobrancelha. Com quem? Uma profissional que é referência nacional sobre o assunto. Conversamos com muito prazer aqui no De Bem com a Vida com a empresária Bruna Zanata. Como vai, Bruna? De bem com a vida? Sim, tudo bem, de bem com a vida. E é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que faz parte do meu dia a dia e que eu tanto amo. Então, nós vamos falar de beleza aqui no Templo de Beleza, que é a Maison 31. Bruna, eu inicio o nosso bate-papo te perguntando sobre o que te levou a atuar na área da beleza. Então, Cris, foi na necessidade de remover a minha própria micropigmentação que eu descobri esse serviço que é a remoção a laser. Antes eu não sabia que havia possibilidade de remover uma tatuagem, uma micropigmentação, porque eu não era da área da micropigmentação. E aí aqui mesmo no salão, né, por ter clareado o meu cabelo,
eu comecei a perceber que as minhas sobrancelhas estavam muito escuras e todos os profissionais já sabiam que eu estava incomodada com isso cada vez que eu sentava na cadeira deles para fazer uma escova ou até mesmo as minhas mechas. E uma cliente veio ser atendida e ela trabalhava na área, então eu fiquei sabendo desse serviço, comecei a remover minha micropigmentação. Eu vi a transformação que foi na minha autoestima, realmente trouxe leveza para o meu olhar, me apaixonei, levei minha mãe para remover a micropigmentação dela e eu falei, eu quero trabalhar com isso. Porque impacta, né, positivamente na vida das pessoas. E é tão bom quando a gente consegue oferecer um serviço que realmente faça diferença na vida da pessoa, que a pessoa volta a se amar e se olhar com mais carinho. Aí eu decidi que era com isso que eu ia trabalhar e fui em busca e não parei e não vou parar e é isso. Que maravilha! E que boa notícia nós estamos recebendo sobre a possibilidade de despigmentar, inclusive a sobrancelha. Bruna, até pouco tempo atrás, a sobrancelha ela tinha uma característica, né? Fininha, e as mulheres não davam também tanta importância para esses detalhes como a gente começou a nossa conversa. E de repente, boom, as pessoas começaram a se importar e se importar muito com a sobrancelha na arquitetura do rosto. Como é que tu explica isso? As sobrancelhas moldam o olhar, né? E a tendência vem mudando bastante. Antigamente eram sobrancelhas muito finas e aí depois veio a era da micropigmentação, que é uma área que cresce cada vez mais. E hoje tem os arrependimentos, né? E também as mudanças de técnica, né? Então hoje o que as clientes, a maioria busca? Naturalidade. Mas a maioria também já passou pelo processo da micropigmentação e hoje quer remover. Às vezes para assumir a naturalidade novamente das suas sobrancelhas, outras vezes para fazer um novo procedimento com uma técnica nova, né, mais natural também. Quem já fez a micropigmentação sai feliz, com o rosto iluminado, mas com o passar do tempo, essa obra de arte passa a ficar mais acinzentada. Bruna, o que é possível fazer diante desta perda de luminosidade ao rosto? Então, na verdade, a eliminação da tinta é um processo natural do organismo, que é a fagocitose. Então, com o tempo, sim, o pigmento vai mudar o tom, vai desbotar, o fiozinho que era bem natural vai expandir, às vezes vai se tornar aquela sobrancelha que era fio a fio, vai ficar uma sobrancelha só, não vai mais se perceber os fios, porque esse é um processo natural do organismo, né? Onde nosso corpo, assim que ele entende que tem algo estranho ali, começa a trabalhar para expulsar essa toxina. E o laser, ele vai entrar como um acelerador desse processo, né? Esse processo é um processo natural, porém muito lento, e o laser vai acelerar esse processo, né? E na primeira sessão a gente consegue já ver um clareamento gradativo que já vai trazendo leveza no olhar. Muitas vezes com uma sessão a gente já consegue resolver um problema de uma vida da cliente, né? As clientes choram no pós-imediato. É incrível trabalhar com remoção a laser. A gente realmente trabalhar num salão de beleza é incrível já, porque a gente transforma a autoestima das pessoas. Vocês entram aqui para sair mais lindas ainda. E trabalhar com despigmentação a laser, as clientes chegam aqui na dor e eu consigo transformar essa dor, né, para que elas consigam se olhar novamente com mais amor, voltar a se reconhecer. Parece um simples procedimento estético, mas ele impacta muito na autoestima das pessoas, né? A sobrancelha ela pode levar clientes à depressão, já aconteceu comigo, né? Clientes que chegaram chorando porque por conta de procedimentos mal sucedidos, não conseguiam mais tirar fotos e poder trabalhar com algo que realmente muda, né? Começa nas sobrancelhas, daqui a pouco acompanhando as clientes eu percebo que elas começaram a transformaram seu olhar, voltaram a se amar, passaram a se cuidar, ir para academia, mudou o cabelo, transforma a mulher, porque a autoestima traz confiança, né? Então, trabalhar com algo que resgata a autoestima é transformador, tanto para o cliente quanto para o profissional. Com certeza. Bruna, esse conhecimento, tu foste buscar fora do Brasil? Nesse processo de remover a minha micropigmentação, com a minha mãe junto, eu falei, né, numa das vezes que nós estávamos indo fazer a sessão, eu falei, nossa, eu queria trabalhar com isso. Porque é um procedimento rápido e resolve o problema. E que coisa boa poder resolver o problema das pessoas, né? Então, eu busquei saber mais aonde me especializar e eu fui
em busca da melhor escola de laser do mundo, que é a European Laser School, que fica em Guimarães, Portugal. Isso, eu fui para lá me especializar, amei conhecer, não conhecia Portugal, amei conhecer Guimarães, foi a primeira cidade, né, que chegaram lá os portugueses, então foi incrível, uma cidade histórica. Me especializei em remoção a laser lá. Depois de 6 meses, fui para uma outra especialização lá novamente, onde eu trouxe em primeira mão a laser terapia, que eu associo a remoção a laser com a laser terapia para ajudar no processo de cicatrização. Então, foi lá que eu busquei minhas primeiras especializações em laser. Bruna, eu não posso deixar de te perguntar sobre a questão de busca incessante, incansável da beleza. Tu acha que existe um limite até onde é natural e passando desse fio de seda passa a comprometer de repente a personalidade da pessoa? Sim, existe uma linha tênue do se cuidar e do ser vaidoso para... Acho que o mundo está muito na comparação, né? E é difícil a gente não se comparar. E esse cuidado é onde a gente deve realmente estar atento, na minha opinião. Escolher profissionais que possam te auxiliar, porque às vezes a pessoa ela está com um problema interno e está projetando em procedimentos estéticos e ela nunca vai estar satisfeita, né? Então, escolher profissionais onde eles possam dizer o limite, o que realmente já está bom, né? E a cliente entender que, às vezes, o que ela tem que tratar está aqui dentro e não aqui fora, é bem importante. Então, as pessoas hoje em dia, todo mundo busca, né, se sentir bem, se olhar e ficar feliz com o que enxerga. Mas se existe algo aqui dentro que precisa ser curado, a gente nunca vai estar satisfeito, né? Então tem que ter esse cuidado, assim, de entender o que realmente precisa ser visto. Porque às vezes não é só um procedimento estético, é muito mais, vai além. E Bruna, para encerrar essa nossa conversa super interessante, e eu tenho certeza que as amigas que estão nos assistindo estão comemorando a possibilidade de despigmentação da sobrancelha. Aquela sobrancelha que você não curte mais, que não está alinhada ao seu novo momento, fale com a Bruna Zanata, que tenho certeza que ela vai poder te orientar da melhor forma possível. Bruna, para encerrar, que dica de ouro tu daria para as nossas amigas 50 a mais que buscam estar plenas e cada vez mais belas? Eu acompanho alguns podcasts de mulheres que estão na fase dos 50 que falam que está sendo a melhor fase da vida. Então, como eu falei, quando a gente busca melhorar internamente, todas as fases são maravilhosas. Eu espero chegar nos meus 50 mais feliz do que eu estive nos 30, nos 40. Então, é muito como a gente se olha, né? Como a gente olha para dentro e para o mundo também. E só uma observação, Cris. É a remoção da micropigmentação na sobrancelha, nos olhos, porque dá para remover também aquele delineado, aquela maquiagem definitiva. Também dá para retirar. É interessante porque até pouco tempo atrás, né, Bruna, a gente tinha ideia que tatuagem era para sempre, né? E agora tu já estás nos inundando com coisas boas, no sentido de que até aquele traço, aquele desenho, né? Ao redor dos olhos pode ser suavizado, melhorado e, se for o caso, até retirado. Sim, a gente consegue remover a micropigmentação da sobrancelha, dos olhos, dos lábios, tatuagens. Antigamente, fazer nome de namorado era prova de amor, agora já não é mais, né? Porque dá para remover. Os namorados que se cuidem, né? Que não façam por merecer, porque serão deletados da pele, literalmente. Exatamente. Bruna, uma satisfação. Obrigada. Que boa notícia tu nos traz com essas possibilidades, e nós voltaremos a conversar sobre estas possibilidades e outras também relacionadas à tatuagem. Muito obrigado, Bruna Zanata. Obrigada a você. O que nós temos de novidade na odontologia para que de fato a gente possa sorrir ainda mais bonito e saudável? Bom, a odontologia cada vez se especializa mais nas resinas, não é?
As resinas, elas estão cada vez mais assim, parecidas com a textura do dente, com a textura do esmalte do dente, ficando bem natural. É lógico que também tem resinas muito brancas, que tem colegas que gostam de colocar essa resina porque os pacientes pedem. Mas realmente eu não acho esse tipo de resina muito adequado, assim. Mas cada um, não é? Mas existem na odontologia agora resinas muito resistentes para fazer facetas, para transformar os sorrisos e deixar muito natural, brancos, né? Brancos, mas na sua naturalidade. Né? Além também que tem as facetas de porcelanas que continuam, né? Mas eu acredito que a novidade maior ainda é nas resinas, porque elas estão cada vez mais resistentes, né? Fica um tratamento mais natural e bem duradouro. São as lentes, As lentes de resina. Lentes de resina, também chamadas de lentes de contato para os dentes. É isso, doutora Exato, Sônia? lentes de contato para os dentes de resina. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, com uma certeza, o prazer e a honra da sua companhia. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.